gosta de desafios e desenvolver novos capítulos em sua arte, abraçando materiais ou reinventando velhas técnicas. Eu converso hoje com o artista gráfico Samuel Casal. O Palavra Aberta já está no ar. Dizem que um artista nasce artista, né? Então a família percebe alguma coisa, ou é um caderno de colégio. Como aconteceu contigo? Bom, eu não acredito muito nessa teoria do nascer artista. A minha história mesmo, eu vejo que prova o contrário disso, assim. Apesar de acreditar que pode acontecer uma tendência, assim, o meu começo profissionalmente como desenhista, né, ilustrador, ele é justamente o contrário disso. Por quê? Eu tinha esse interesse pelo desenho como praticamente todo mundo tem, assim. A criança começa desenhando, depois você vira adolescente, você lê gibi, super-heróis, daí vem Maurício de Souza, e tem essa ligação com o desenho. Aquele caderno de colégio, né? Todo desenhado atrás. Daí, talvez ali aconteça uma identificação que você começa a reproduzir, né? Uma coisa gráfica, né? Então, na última folha da escola você começa a desenhar, talvez esse seja o ponto, assim, onde começa a crescer o interesse. O que aconteceu para mim foi que quando eu estava nesse ponto, que eu tinha 16 anos, é uma história bem curiosa, porque tinha essa prática do desenho, comprava algum material de desenho, mas não imaginava uma profissão de desenho. E que material era esse? Esse era um material que, por sorte, ele era muito rico, assim, que era um material produzido por artistas como o Angeli, o Laerte, era a revista Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, que tinha uma linguagem um pouco underground, assim, e tendia por uma linguagem mais adulta também, até porque o cara começa a sair dessa coisa do ler o super-herói quando é moleque, ler a Turma da Mônica, e nessa época eu tive a felicidade que isso era um material presente na banca, assim, um material alternativo, e ali eu comecei a reproduzir alguns desenhos e tal, e foi acumulando um pouco esse desenho no caderno que, por curiosidade, a minha mãe, ela foi jantar com uns amigos. E o que aconteceu é que nesse grupo de amigos tinha um editor-chefe de um jornal da cidade. Isso em qual cidade? Em Caxias do Sul. É a tua cidade? Isso. Isso foi em 1990. E nas conversas, como Caxias é uma cidade pequena, ela não tinha uma oferta de ilustradores. O editor, lá pelas tantas, numa conversa, disse que estava com um problema no jornal. Que era uma ilustradora até do jornal, tinha saído do jornal. E agora como que ele ia suprir essa necessidade do jornal? E daí você sabe como é que é mãe, né? Porque a mãe carregava algum desenho na bolsa já, talvez. Não, nem carregava, mas lá do canto da mesa ela gritou, mas o meu filho, ele é um desenhista nato, ele é muito bom, ele desenha qualquer coisa com uma qualidade incrível. Ela vendeu assim praticamente que eu era pronto, um ilustrador pronto. E eu consegui fazer um teste. Eu fui convidado. Muito jovem, imagino, adolescente. Você imagina, eu tinha 16 anos em 1990, é muito diferente de alguém com 16 anos hoje, né? Eu jogava bola, era outro movimento, assim, né? E eu fui fazer o teste, e aí que entra essa parte do, o artista nasce artista. O que aconteceu foi que no teste que eu fiz, os meus desenhos eram muito ruins. E me disseram isso, sabe? Eles não tinham qualidade gráfica, eles eram imaturos. Mas como a ilustração, ela transcende um pouco essa questão estética para também uma questão de interpretação de texto, literatura, jornalismo, eu acabei que ali, eu fiz 3 testes. Foram me dadas 3 matérias. Num dos testes, eu fiz um movimento de ilustração com um conceito, com uma ideia. Então eu não consegui o meu primeiro trabalho, pelo meu desenho. Foi contratado, então? Eu consegui pela ideia.
Sim, um outro Quem lado. estava me testando disse assim, cara... Talvez tenha potencial, vamos dar essa chance. O desenho não é bom, mas você entendeu o que é ilustrar, pelo que eu estou vendo aqui. Então eu vou te dar uma chance de aprender a desenhar. E foi nesse período, então, que você começou a usar outros tipos de materiais, né? A informática começou a ficar muito presente também, né, nas redações e tudo isso. E esse trabalho também talvez tenha desenvolvido lá dentro outras técnicas na tua vida? Na verdade, isso foi, acho que foi um período assim, tipo 3 anos antes desse movimento de informática. Então, durante esses 3 anos, eu tive também a felicidade de trabalhar com outro ilustrador profissional que era muito bom, chamado Odir. E então eu comecei a meio que me alimentar. Eu estava ali como um moleque ainda, já dando uma formação e uma bagagem. Mas eu tive tutores, assim, sabe? Eles me apresentavam materiais, me mostravam o melhor pincel, me mostravam tinta, me mostravam artistas, sabe? Que já eram muito bons na época. E daí aconteceu que eu trabalhei 3 anos nesse jornal, depois eu saí, e daí eu fui contratado por um outro jornal, e aí aconteceu isso. Foi nesse momento em que a informática chegou. E aí, como foi? Eu já não tinha me encontrado muito com esse material orgânico, assim, né, de pintura e lápis. Eu não tinha um traço definido. Eu ainda estava em formação. Vê que talvez tenham pessoas que sejam desenhistas natos, mas não é o meu caso. Então foi quando surgiu, eu fui sempre me adaptando. Quando surgiu o computador, eu disse, olha, isso é uma ferramenta. Eu vou escolher ele agora para tentar me adaptar. E daí eu mergulhei de cabeça nessa parte, né, nessa tecnologia, assim. E pareceu que você sempre foi muito exigente, né, consigo mesmo. Cara, uma autocrítica bem forte, assim, por ver, sabe, por reconhecer isso. E você imagina, o seu primeiro trabalho, você chega lá com essa aura de grande desenhista e é desconstruído na hora, né? Não, você não é um desenhista, sabe? Mas isso é bom, isso te impulsiona, né? Cara, isso foi o combustível, eu acho, e é o combustível até hoje, assim, de muita coisa que eu faço, assim, sabe? O desafio. E essa autocrítica existe ainda muito grande? Cara, existe. Ela existe, mas hoje ela é mais controlada, assim. Mas eu tive, nessa construção, depois indo para a informática, para o desenho no computador, né? Eu tive passagens, assim, onde eu fui testado e eu tive muito revés, sabe? Eu tive situações de apresentar meu trabalho quando eu achava que ele estava pronto, mas eu sempre apresentei ele, tive a oportunidade de apresentar ele em níveis muito altos, assim, de qualidade, com pessoas, assim, e eu tive a felicidade de eles serem sinceros, assim. Eu fui desconstruído, assim, praticamente 2 vezes, que era voltar para casa e chorando, sabe? Tipo, preciso arranjar um emprego, sabe? Mas eu quero deixar uma pergunta no ar. Eu quero saber o que fez você vir morar em Santa Catarina, que trabalho foi, e essa mudança de técnica, né? Que técnica que a gente pode dizer assim que lembra, olha, direto, Samuel Casal. Mas você vai responder depois do intervalo. A gente volta já. A conversa com o artista gráfico Samuel Casal. Falávamos sobre o Rio Grande do Sul, né, Caxias do Sul, de onde você veio, iniciou sua carreira desenhando, depois num jornal muito jovem, e depois continuou recebendo alguns não, e foi indo, e depois veio para Santa Catarina. Como é que foi essa passagem? Então, aconteceu que eu trabalhei num jornal da RBS durante 5 anos, lá em Caxias do Sul, e o meu editor-chefe, ele foi transferido para o Diário Catarinense. E eu acabei saindo do jornal em Caxias e sendo recontratado para vir para cá. Então você trabalhou um tempo em jornal e continuava fazendo teus trabalhos em casa também? Na verdade, nesse tempo eu me dedicava exclusivamente ao jornal, assim. Eu trabalhei 16 anos em redação de jornal.
E a tua função lá qual era? Era sempre na editoria de arte, assim. Eram sempre editorias pequenas, né? Mas sempre com o computador na frente? A partir de 93, 94, eu mergulhei direto no computador, assim. Eu não tinha mais esboço, não tinha lápis, não tinha borracha, não tinha papel. E foi legal porque eu passei, acho que 10 anos procurando algo que eu me reconhecesse na minha forma de criar, desenhar no computador. E acho que foi só eu comecei a trabalhar em 90, e tipo em 2000 eu comecei a achar um resultado que eu dizia, isso aqui é o Samuel. Porque até então... É o Samuel no computador. Isso, até então eu meio que tentava sobreviver nesse ambiente. Eu nunca conseguia dizer, eu sou um bom desenhista, eu sou um bom artista, sabe? Tudo o que eu faço é maravilhoso. E não nessa época você fazia ilustração, quadrinhos também, fazia trabalhos para... Nessa época, na verdade, foi que deu um clique, assim. Na verdade, do que eu vou fazer? Não, tipo, agora eu consigo, sabe? Agora o que eu penso se materializa ali no meu desenho. E daí que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Mas tinha alguma coisa que você gostava mais de fazer? Cara, quando eu descobri que eu conseguia desenhar o que eu pensava, eu queria fazer tudo. Tanto que foi um período que eu fiz quadrinhos, eu fiz arte para animação, eu ilustrei um monte de livro, eu ilustrei quase todas as revistas, sabe, nacionais, eu trabalhava para a Folha de São Paulo, eu recebia convites de vários lugares, assim. E foi quando eu ganhei vários prêmios e foi muito rápido. Assim. E outro tipo de trabalho, assim, você já foi chamado para fazer rótulos de vinhos, fez alguns trabalhos também de estilografia, camisetas, trabalhou com tatuagem, até que foi uma passagem, né? E depois, isso é uma busca de identidade? Isso existe ainda em ti? O que começou a acontecer foi que eu trabalhava no jornal, tinha minha criação autoral no jornal, mas eu tinha ao mesmo tempo um período de desenho por prazer. O que eu desenhava por prazer, talvez fosse essa coisa, que tivesse essa tendência mais do preto e branco e tal, porque já no jornal você está um pouco mais limitado a algumas coisas, né? Então tinha uma expressão livre ali. Esse desenho foi o desenho que foi descoberto. O livre. Isso. Esse onde é o artista pode realmente se mostrar. O grande achado de qualquer artista é esse, entendeu? É conseguir ser reconhecido pelo que você gosta de fazer, e não você se enquadrar. Então eu comecei a ser convidado para fazer coisas que tinham essa tendência. Ao mesmo tempo eu vi que a minha sobrevivência também dependia de eu abrir o meu leque de opções. E daí eu comecei dentro, com uma coerência assim, estética, né? Eu preciso ter outras opções. Daí eu comecei a ser chamado a desenhar livros infantis. Daí eu dizia, nossa, você desenha um livro infantil e um do Zé do Caixão, sabe? E a felicidade era que, como foi uma construção de muito tempo, uma construção estética, assim, né? A minha maior felicidade era as pessoas reconhecer que fui eu que fiz. Porque era uma identidade. Exatamente. Era diferente de você, eu estou emulando aqui um traço para me enquadrar num mercado. Não, eu fazia uma versão do Samuel para crianças, sabe? Isso. Sem perder essa naturalidade. Assim. Mas você foi chamado há muito pouco tempo para fazer, junto com o Melo Menezes, a abertura da novela das 9 da Rede Globo, né? Como foi esse pedido, essa encomenda e que tipo de liberdade você pôde expressar ali? Então, isso foi um resultado de uma caminhada, assim, eu vejo, né? Às vezes as pessoas dizem, nossa, como é que te acharam, sabe? Mas como eu falei antes, eu tive sempre a felicidade de apresentar o meu trabalho, e foi daí quando eu parei de receber o revés, assim, quando eu vi que eu tinha conquistado alguma coisa, assim, que me agradava e que, tipo, tinha uma qualidade, as pessoas eu comecei a ser reconhecido num nível profissional, assim, mais alto, vamos dizer assim, sabe? Então, tipo, a pessoa que me convidou para esse trabalho é uma pessoa que já conhecia o meu trabalho há bastante tempo e tal. Mas uma técnica específica. Exatamente, e o projeto surgiu com a necessidade da técnica que eu desenvolvia. E o que eles te passaram? Então, o projeto era bem desafiador, mas ele vinha de encontro ao que eu faço, assim. Porque a obra precisava surgir na tela. Ela não podia estar esboçada, pré-concebida, porque ela ia nascer ali. Então elas precisavam de um maluco, assim, as minhas obras, eu criei a gravura e esse entalhe com uma necessidade tal de me descontrolar, que eu criei esse impulso de
e seguindo as formas sem uma pré-definição. Eu não sei muitas vezes o que vai acontecer. Claro que ali eu tinha um caminho, né, que era dado, um briefing, mas em certo ponto eles disseram, não, a gente quer que você seja o Samuel. E acho que uma das coisas que eu sempre fiz questão de, às vezes perdi, às vezes ganhei, é tipo, não, eu quero que pareça que fui eu que fiz. Eu não quero simular uma coisa, eu não quero, sabe, me perder. E conseguiu? E eu consegui, mas acho que justamente pelo desafio. Foi exaustivo, assim, porque você tinha, tipo, uma chance, sabe, de conceber e, sabe, era fotografado, quadro a quadro, depois que acontecia, como eu te falei, é uma arte definitiva, assim, você entalha e não tem como voltar. E daí você imagina, no meu primeiro trabalho, para você ter uma ideia, eu esperava lá da janelinha da editoria de arte, o editor sair e levava correndo o meu desenho e colocava na mesa, porque eu não queria ver a reação dele quando ele visse, porque ele podia reprovar. Eu também sabia que aquilo não era bom o suficiente e eu voltava, sabe? Eu não queria. E agora esse trabalho observado a todo momento, né? E nesse momento eu estava cercado de profissionais de altíssimo nível, né? E eu parecia, às vezes, um experimento, assim, sabe? Todas as luzes voltadas e as pessoas conversando sobre o que eu estava fazendo. Olha, ele faz determinado movimento, capta dali e tal. E eu não podendo errar, assim. Então eu parecia, tanto que antes de gravar, para não contaminar a pintura, eu colocava a luva, né? De látex, assim. Então às vezes eu me sentia meio cirurgião, né? Eu vestia as luvas, pegava minhas goivas cortantes, sabe? E vamos começar. E vamos lá, sabe? Samuel, você me passa uma ideia que se cobra muito, né? Assim, existe um trabalho que você gostou mais de ter feito? Cara, tem vários trabalhos que eu me orgulho bastante, assim. Tem vários que eu não gosto muito, mas eu, tipo, não... É difícil eu definir um, assim. Eu acho que o mais importante é eu aceitar, sabe? Eu aceito vários trabalhos, assim, que às vezes eu olho assim... Mas o que eu faço, ele está muito ligado ao meu momento, assim. Eu nunca fui um bom pintor. Eu sempre fui um cara que corta, sabe? Que arranca, que define. Sabe? Então, tipo, o meu trabalho é baseado em cortes, assim, cortes definitivos. Cortei, entendeu? Agora você tem que lidar com isso. Só que é engraçado, porque agora, nesse momento, eu estou trabalhando com... Esse trabalho da novela era um trabalho todo diluído, ele era baseado em água, num rio. Agora eu saí de lá, estou produzindo uma série que eu quero pintar mais, sabe? Eu acho que é uma coisa do amadurecimento, assim, sabe? E você seguir uma linha, determinar ela... E cada estilo, cada período e cada não da tua vida fez parte para ser o Samuel que é hoje. Quero te agradecer a oportunidade da entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu.